tudo bem? Este é o episódio de número 291 de O Fichamento. Nesse episódio, vamos explorar as ideias do livro Trafficking Data: How China is Winning the Battle for Digital Sovereignty, da autora Annie Colcas. Vamos entender como a interação entre as políticas de tecnologia dos Estados Unidos e da China está criando um dilema global sobre o controle e a segurança dos nossos dados. O livro já começa com uma história que, parece pequena, mas que ilustra muito bem o tamanho do problema. Aconteceu em 2020. Alguns ativistas de direitos humanos que moram nos Estados Unidos organizaram um evento online para lembrar o massacre da Praça da Paz Celestial. E a plataforma que eles escolheram foi a Zoom. Exatamente. E o que aconteceu depois é bem revelador. Muito. A Zoom, que é uma empresa americana com sede na Califórnia, simplesmente foi lá e encerrou as contas dos organizadores. Mas qual foi a justificativa? Como uma empresa americana faz isso com o evento nos Estados Unidos? Então, a justificativa oficial foi que ela precisava cumprir as leis locais da China. Da China, mas o evento não tinha nada a ver com a China em termos de jurisdição? Pois é que a Zoom depende muito do mercado chinês. Ela tem mais de 700 engenheiros lá. Perder esse mercado seria um desastre para eles. Entendi. Então a pressão econômica falou mais alto. E esse caso é um resumo perfeito do argumento do livro. Mostra na prática como a pressão do governo chinês consegue de fato influenciar as ações de uma empresa americana. Com consequências reais para pessoas que estão totalmente fora da China. Isso. E essa dinâmica que a autora Annie Colcas chama de tráfico de dados. É um termo bem forte, né? Tráfico. Geralmente a gente pensa em algo ilegal. Sim, e por isso ela faz uma distinção bem clara. Primeiro, não é roubo de dados. Certo. Roubo seria uma invasão, um crime. Como ataque a Equifax. Perfeito. E também não é o que ela chama de migração de dados. Que seria um processo legal. Isso, um processo transparente, como acontece na União Europeia, que tem o GDPR com regras claras de proteção. Então, o tráfico de dados opera onde? Numa área cinzenta. Ele usa a aparência de legalidade daqueles termos de serviço gigantescos, que ninguém lê, e com base nisso, os dados são movidos para outra jurisdição. E aí, de repente, eles ficam sujeitos a um conjunto de leis totalmente diferente com as quais o usuário nunca concordou. E essa zona cinzenta, pelo que eu entendi, é o resultado do choque de dois sistemas completamente opostos, né? Exatamente. De um lado, você tem o ecossistema americano. Quase um laissez-faire. É a mentalidade do Vale do Silício, né? O famoso mover-se rápido e quebrar coisas. A prioridade sempre foi o crescimento, a inovação a qualquer custo. E foi nesse ambiente que surgiu o tal capitalismo de vigilância. Sim, um termo da pesquisadora Shoshana Zuboff. Empresas como o Google, Meta, elas foram pioneiras nesse modelo. De oferecer serviços que parecem gratuitos em troca de uma coleta massiva de dados. E nós fomos condicionados a aceitar isso como normal. Virou o preço que se paga pela internet. E do outro lado desse espectro, temos a China. Em contraste total. Lá, o modelo é o de soberania cibernética. Em mandarim, Wangluo Zhuquan. Soberania cibernética. A ideia de um controle do país sobre seu próprio território digital. Exatamente isso. Um controle estatal, centralizado e muito, muito rigoroso sobre as fronteiras digitais, a infraestrutura e, claro, os dados. Isso está em lei, certo? Sim, em leis muito poderosas, como a Lei de Cibersegurança de 2017 e a Lei de Segurança de Dados de 2021. E o que essas leis exigem na prática? Basicamente, que qualquer empresa operando na China, seja Tesla, seja Apple, armazene todos os dados de usuários chineses em servidores que ficam fisicamente na China. Entendi. Os dados não podem sair do país. E mais, as empresas precisam garantir ao governo acesso a esses dados para auditorias de segurança nacional sempre que for solicitado. Nossa, e o poder que eles têm para fazer cumprir isso é imenso, imagina. Absoluto. O livro cita o caso da Didi, que é tipo a Uber chinesa. Foi um recado para o mundo todo. Eu lembro vagamente. Eles abriram capital na Bolsa de Nova York, não foi? Isso. E poucos dias depois, o governo chinês forçou a remoção do aplicativo de todas as lojas na China. A alegação? Segurança de dados. E o impacto disso?
A empresa perdeu 15 bilhões de dólares em valor de mercado, quase que da noite para o dia. A mensagem foi clara. Na China, as regras do governo vêm antes de qualquer interesse corporativo. Que poder! E essa diferença entre os modelos, o americano aberto e o chinês fechado, cria uma assimetria, é isso? É o ponto central. Pense assim, as grandes plataformas americanas, como Facebook, Google, Twitter, são banidas na China. Certo, elas não operam lá. Ou seja, as empresas dos Estados Unidos não conseguem coletar dados dos milhões de usuários chineses. Enquanto isso, no sentido contrário, A porta está escancarada. Plataformas chinesas, e o TikTok é o maior exemplo, operam livremente nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. acumulando um volume de dados gigantescos sobre nós. É uma via de mão única. E essa é a assimetria que possibilita o tráfico de dados. E aí o livro traz uma ideia para a gente entender o risco real disso, que é a teoria do mosaico. Porque para a maioria de nós, o TikTok é só dancinha, vídeo divertido. Parece inofensivo, né? Mas por baixo da superfície, o aplicativo está coletando uma quantidade absurda de informações. Tipo o quê? Não só o que você assiste ou curte, mas por quanto tempo assiste, com quem interage, sua localização, seus contatos, até a forma como você digita. E todos esses dados podem ser compartilhados com a empresa-mãe, a ByteDance, em Pequim. E, uma vez lá, estão sujeitos às leis de segurança nacional chinesas. É aí que entra a teoria do mosaico. A ideia de que uma pecinha de informação, sozinha, não diz nada. Mas quando você junta várias peças... Elas formam um quadro completo e muito revelador. Perfeito. O livro usa um exemplo famoso, o da loja Target, nos Estados Unidos. Ah, sim, que descobriu que uma adolescente estava grávida antes da família dela. Isso. Analisando apenas o padrão de compras dela, o algoritmo juntou as peças do mosaico. Loção, suplementos... É assustador. E o livro argumenta que o risco não é só o que o TikTok coleta. Não. O risco real é a capacidade de um serviço de inteligência combinar os dados do TikTok com dados de outras fontes. Outras fontes. Como os grandes vazamentos de dados. Pense nisso. Juntar os seus gostos e sua rede de contatos do TikTok com o seu histórico de crédito que vazou da Equifax ou seus dados de viagem que vazaram da Marriott. Nossa! O mosaico vira um perfil 3D completo da pessoa. De uma pessoa, de uma comunidade, de um setor. E esse perfil revela não só preferências, mas vulnerabilidades. Fica claro que a estratégia vai muito além dos aplicativos. O livro fala de outro conceito, a rede de soberania. Sim, a Networking Sovereignty. A ideia é que a estratégia não é só controlar os dados dentro da China, mas fazer o mundo todo ficar dependente das redes técnicas chinesas. E isso está acontecendo de forma sutil no nosso dia a dia. Muito sutil. O exemplo mais claro é a infraestrutura de 5G da Huawei, que é super competitiva e se integra às redes de comunicação do mundo todo. Mas também tem exemplos mais íntimos, dentro de casa. Sim, a internet das coisas. O livro cita babás eletrônicas, aspiradores de pó robôs. Meu Deus, o aspirador robô. Ele literalmente mapeia a planta da nossa casa. E muitos desses aparelhos, segundo a autora, enviam esses dados, esses mapas, diretamente para servidores na China. O que nos leva de volta para a mesma questão. Os dados ficam sob a jurisdição do governo chinês. É uma coleta de dados que acontece nos nossos espaços mais privados e que passa quase despercebida. E tem uma área ainda mais sensível que o livro aborda. Qual? A da saúde. Os biodados. Empresas como o BGI, o Instituto de Genômica de Pequim, coletam dados genéticos no mundo todo, com testes e parcerias. Então até o nosso DNA vira uma peça desse mosaico. E uma peça fundamental. Por um lado, isso ajuda a avançar a medicina, mas por outro, transforma nosso código genético num recurso estratégico para outro país. Abre risco de biovigilância, competição por fármacos. Então, para a gente amarrar tudo isso, temos o modelo americano, focado no lucro, que criou a vulnerabilidade. Isso. Que normalizou essa extração de dados sem limites. E temos o modelo chinês, direcionado pelo Estado, que, digamos, aperfeiçoou essa extração. Refinou e aplicou em escala global. Mas não para o lucro, e sim como uma ferramenta de poder do Estado. E o livro não tenta eleger um vilão,
Certo. A questão é a interação entre os dois. Perfeito. O livro explica o impasse, o gridlock, que essa interação gera. As práticas que o Vale do Silício criou prepararam o terreno para o cenário que a gente vive hoje. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final que o livro propõe e que eu achei muito interessante. A China, apesar da abordagem iliberal, foi uma das primeiras a tratar os dados como um recurso nacional estratégico. E isso nos faz pensar, à medida em que a gente percebe o valor dos nossos próprios dados, o que aconteceria se nós passássemos a tratá-los não só como uma mercadoria a ser vendida, mas como um recurso coletivo a ser protegido, quase como pensamos sobre o meio ambiente. E se você gostou de nosso papo, compartilhe nosso podcast com seus amigos, porque é tempo para o entendimento. Até a próxima!